A ideia de você poder votar em alguém parte do pressuposto de que você encontra na representação de determinado indivíduo diversos valores e diversos programas que você acredita ser bom para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado, enfim. Seja numa votação de grêmio estudantil, seja numa votação de presidente da república, você está sempre pensando em quais são os valores, ou quais são os programas, ou quais são as políticas que aquela representação coloca no plano político. O tempo inteiro a gente fala em renovação, e muitas vezes em renovação pela renovação, sem inclusive discutir que renovação é essa. Mas a gente passou a considerar que renovar é preciso. Tá? E eu acho que é impossível falar em renovação política sem discutir a origem do dinheiro das eleições. E por isso eu queria trazer aqui uma fala do Lawrence Lessig, que é um advogado americano, fundador do Creative Commons, que trabalha hoje com financiamento eleitoral, que diz que o financiamento eleitoral não é o problema mais importante do mundo, mas é o primeiro problema do mundo. Porque se a gente não resolve a forma como as eleições são financiadas, a gente mantém as mesmas pessoas nas mesmas posições de poder, tomando as mesmas decisões. Dentro dessa mesma ideia de você ter a liberdade de escolher, você também tem, com esta mesma liberdade, possibilidade de investir dentro desse programa, dentro dessa ideia. E esse investimento se dá de várias maneiras, pela história toda da política. Seja fazendo campanha, seja fazendo comícios, seja ajudando os candidatos a propagarem suas ideias. E uma das maneiras também de ajudar é você justamente financiar essas campanhas. E é muito interessante pensar nisso porque, dentro dessa perspectiva, além das pessoas físicas, as pessoas jurídicas também poderiam participar desse investimento, né? A palavra investimento já vem de maneira direta para o nosso objeto, que é financiamento de campanhas, mas investimento tanto em trabalhar dentro dessas políticas, tanto em dividir valores com essas políticas, com esses programas, com esses candidatos. E, de um tempo para cá, o que foi cada vez mais sendo arguído, é que empresas investindo em campanhas, na realidade, não significava essa atitude democrática, essa atitude própria da participação do jogo político, mas sim de um certo nivelamento econômico dentro de determinados candidatos, excluindo assim outras ideias da possibilidade de chegar ao poder, de chegar à representação. As eleições custaram 5 bilhões de reais. Desses 5 bilhões, 1 bilhão veio de 10 empresas. Essas 10 empresas ajudaram a eleger 70% do Congresso Nacional, que é o Congresso que está hoje criando as leis que valem para a próxima eleição. Tá? Se a gente pensar uma bancada da JBS, essa bancada tem o dobro do tamanho da maior bancada partidária da Câmara. Mas em 2016, na verdade em 2015, mas para as eleições de 2016, a gente fez duas mudanças que foram muito importantes. Número 1, a gente acabou com as doações de empresas nas eleições no Brasil. E número 2, a gente implementou o teto de gasto. Então, só para vocês terem uma noção de valores, esse ano o teto de gastos para a eleição presidencial é 70 milhões no primeiro turno e mais 35 milhões no segundo turno, em torno de 105 milhões no total. A última presidente eleita do Brasil gastou 350 milhões na sua campanha. Então a coisa estava escalando num ritmo exponencial e incontrolável, e o teto de gastos foi importante para dar uma segurada também nesse ritmo, porque estava ficando muito desigual a distância entre as campanhas grandes e as campanhas pequenas. Tá? Com essa exclusão das empresas, o que se pensava é que nós teríamos uma eleição mais democrática, uma eleição mais transparente, uma eleição com uma maior participação de fato dos eleitores, né? O que, ao meu ver, é um pensamento muito reduzido de que as pessoas jurídicas são, de alguma maneira, uma espécie de fantasmas que passam pela sociedade e não de empreendimentos que são compostos por pessoas físicas, no caso. Então, se por um lado isso parece, um avanço, acho que por outro não muda muito para as grandes estruturas partidárias, porque elas continuam recebendo, não de empresas, mas, por exemplo, empresários, que são pessoas físicas que acabam doando quantias para algumas candidaturas, o que
faz a manutenção do que a gente vem lutando contra, né? Duas formas que o governo representativo é tratado e são problemáticas. Uma com uma visão que eu vou chamar de moralista e outra com uma visão que eu vou chamar de tecnocrática. A visão moralista acha que a política, basicamente, as coisas não funcionam porque existe corrupção. Corrupção é a fonte de todos os problemas dos resultados da política. Então, a verdade, nosso objetivo é eleger os mais honestos que existirem. Nós temos que eleger os mais virtuosos, os mais santos, para se diferenciar dessas maçãs podres, e então teremos bons resultados. Estou criticando isso, não quer dizer que eu acho que a corrupção é um problema pequeno. Não é. Mas isso não pode ser o centro do debate político. Outra visão tecnocrática. A ideia é que é uma questão de que existe uma forma de governar que é a certa. Então os políticos se diferenciam em quem? Quem é mais competente, quem é menos competente para fazer essa única forma real de se governar. Também não é verdade. Existem formas muito diferentes de se implementar políticas. Óbvio que eu não estou dizendo que é pouco importante ser competente. Ser incompetente pode ter o melhor modelo de governança possível, o resultado vai ser ruim. Tá? Mas as duas formas, a moralista e a tecnocrática, ignoram uma coisa fundamental. Política tem a ver com disputa por recursos. Que a finalidade de arrecadação de recursos de campanha se mostra evidente por conta de uma tentativa de equidade entre os candidatos para propaganda eleitoral, para possíveis ferramentas para a realização do pleito, por conseguinte, para os votos. E hoje o que resta, então, são 3 mecanismos de financiamento de campanha. Além do financiamento de empresa, que acabou, né, seria o quarto, a gente ainda mantém 3. O primeiro é o financiamento público. Então, o que aconteceu, só para vocês entenderem? Existiu o fundo partidário, que, enfim, é uma grana em torno de 800 milhões por ano, que é distribuído para os partidos para manterem suas atividades partidárias. Que são caras, tá? Manter um partido demanda dinheiro também. Então, não é como se só as pessoas estivessem lá na rede de pernas pro ar recebendo dinheiro público. Demanda dinheiro a atividade partidária. Agora, quando as eleições de 2014 custaram 5 bilhões, certo? Foi mais ou menos o mesmo patamar da eleição de 2012, que foi uma eleição municipal. Acabamos com a doação de empresa. O que aconteceu na eleição de 2016? A gente abaixou para um valor de 3 bilhões. A gente diminuiu 40% do gasto total nas eleições. O que os caras fizeram? Criaram um fundo eleitoral de 1,7 bilhão. Então hoje você tem, além do fundo partidário, um fundo eleitoral, que só é distribuído no ano eleitoral para os partidos e tem 1,7 bilhão de reais. Tá? Essa é a segunda forma de financiamento. A terceira é o autofinanciamento, que são os próprios candidatos doando para si próprios. Né? O candidato coloca dinheiro na própria campanha. E a quarta é o financiamento de pessoas físicas. Então, seja pelo financiamento coletivo, pela internet, que as pessoas doam lá pequenas quantias por cartão de crédito ou boleto bancário, seja com depósitos na conta bancária do candidato, e que as pessoas podem doar até 10% da sua renda. E eu acredito que esses 3 modelos são corretos, são importantes. O problema é que os 3 hoje têm mecanismos que são muito perversos. O fundo público é grande demais e muito mal distribuído. O autofinanciamento não tem limite, então você favorece demais os candidatos ricos. E o financiamento de pessoas físicas, como ele é proporcional à sua renda, ele quebra o princípio básico da democracia, que é cada pessoa tem um voto. Como eu posso dar mais dinheiro se eu tenho mais dinheiro, porque meu limite é maior, eu tenho mais votos do que você nessa eleição do dinheiro, que acaba sendo muito importante para a eleição real, que é a eleição do voto. Tem deputado, candidato a deputado federal, que o cara recebeu 2 milhões de reais para começar uma campanha. Então, um novo entrante que parte de zero, e que é uma pessoa desconhecida, né, como é que as pessoas vão apostar nele, como é que ele vai arrumar, o partido, né, não vai dar, digamos. Então, é muito difícil nesse cenário, mas imagine um mundo onde ninguém está recebendo esses valores altos de recurso público. Imagina que a competição é toda igual, tá? Cada um vai buscar seus próprios apoiadores. E cada um vai ter que buscar seus próprios apoiadores baseados em quê? Nas suas propostas, na sua capacidade de ser um bom gestor. Eu acho que o financiamento público, na verdade, encarece as campanhas. Eu acho que baixar o custo de campanha, eu acho que é fundamental. As campanhas milionárias que a gente teve, você mencionou a campanha da Dilma e do Aécio em 2014, é um negócio completamente absurdo. Então, baixar isso, acho que esse ano a gente já está vivendo uma nova realidade com essas mídias digitais todas, mas, enfim, dá para fazer mais por menos em questão de competência. Você conseguindo se provar, você consegue atrair o investidor. Daí a intenção de financiamento. Eu acho que ter um
mais de realidade nos processos, né? E isso também traz as pessoas para o mesmo nível de disputa. Porque senão fica muito desleal. Alguém que gasta 45 milhões, que tem essa possibilidade, é alguém que só pode conseguir 50 mil. Então, acho que tem que ter um nivelamento, um pouco mais de nivelamento dessas contribuições, outras, né? Mas eu acho que isso passa por uma reforma política também, né? Por uma reforma do método como que se faz política hoje no Brasil. Isso é uma mudança estrutural. E o nosso financiamento, a gente pensou em construir não só para arrecadar dinheiro, para produzir, para deslocamento. A gente pensou no financiamento coletivo como uma ferramenta de aglutinar pessoas e de ser uma ferramenta pedagógica para que as pessoas pudessem se sentir parte dessa campanha, se sentir integrando a campanha, se sentir parte dessa candidatura. Então, para a gente foi incrível poder ter uma ferramenta em que as pessoas tinham um mínimo de doação de R$20. Então, elas não precisavam nem ter R$20, né? Elas podiam juntar 4 pessoas, cada um com 5, e uma fazia doação. Então, a gente pensou muito na nossa coletividade de favela, das mulheres, né? Das mulheres pobres, da nossa coletividade. E de quem podia doar mais, né? Que R$20, pensando um montante maior de R$1.064, né? A maior parte dos países o financiamento é misto, tá? Mas um dos pontos que eu coloquei que me chama a atenção, como eu disse, 2 milhões e 600, mais 600 milhões em tempo de televisão, na verdade, que são benefício fiscal para as emissoras, isenção de impostos para as emissoras, mas eu acho que é um valor que me chama a atenção num país pobre como o Brasil. Nós temos agora esse recém-criado Fundo Especial para Financiamento de Campanha. Como ele é feito, se discute, né? Nós temos o fundo partidário e nós temos o horário eleitoral gratuito. Isso é parte do financiamento, gente. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem horário eleitoral gratuito. Tem candidatos que querem acabar com o horário eleitoral gratuito. Sabe o que quer dizer acabar com o horário eleitoral gratuito? Quer dizer que só multimilionários podem comprar o horário na televisão para fazer campanha. Ou seja, voltamos ao poder do dinheiro na campanha. É fundamental ter o horário eleitoral gratuito. Como ele é distribuído novamente, discutimos. Acho que existe uma concentração muito grande mesmo. Na França, por exemplo, todos os candidatos têm direito ao mesmo tempo de TV. Então, aqueles malucos, candidatos mais malucos de todos, têm o mesmo tempo que os outros. O que também é bom, mas também é ruim, entendeu? Porque o fundo é mal distribuído, mas o Emael, democrata cristão, recebe 850 mil do fundo público. Será que a gente quer destinar 850 mil do dinheiro público para o Emael, democrata cristão? Será que se a gente quer distribuir melhor esse fundo, o Emael tem que ganhar ainda mais esse dinheiro? Então, não é uma discussão simples, né? A quantidade de parlamentares que são proprietários de veículos de TV e rádio é estratosférico. Isso vem lá de trás, né? Sarney, enfim. Então é óbvio. Agora, para além disso, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter atento é que às vezes a gente pensa assim, quem tem mais capacidade de arrecadação é quem consegue mobilizar mais as pessoas. Isso é parcialmente verdade. Porque ao mesmo tempo também é óbvio que quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de doar. Daí a importância, de ter uma parte, ao menos uma parte de financiamento público, e 2, de investir pesadamente em limitação tanto de gasto do candidato como de doação pessoal, inclusive de autofinanciamento. Porque é óbvio, candidatos que defenderem, por exemplo, isenção do imposto dos mais abastados, né, diminuição da carga tributária dos mais abastados, esses vão doar uma fortuna para poderem pagar menos impostos depois. Aquele que não tem dinheiro, mal tem dinheiro para comprar comida, não vai doar nada. Candidatos que defendam isenção de impostos para ele, uma carga tributária assim, mais progressiva, vão ter muita dificuldade de conseguir arrecadar dinheiro para a campanha. Então, a gente não pode perder isso de vista. Se tinha algo que antes dessas eleições, de alguma maneira, resolvia ou dava ao candidato uma certa certeza de eleição, seria essa questão da capacidade de expor suas ideias, de também expor os deslizes dos concorrentes. Isso aconteceu, Bolsonaro é uma campanha basicamente feita na internet, basicamente feita através de plataformas, de grupos, de WhatsApp, redes sociais. De
de redes sociais, exatamente, e a gente viu que isso venceu. Então é muito interessante perceber a mudança de plataforma e como muitos problemas que existiam em outra plataforma, talvez a gente tenha que perceber que hoje em dia eles nem são mais questões. Vocês terem noção das incongruências que acontecem dentro dos partidos, existe uma lei que 30% das candidaturas precisam ser de mulheres, né? Porque senão os partidos não botam nenhuma mulher. Aí criaram a lei que 30% dos recursos precisam ser alocados em candidaturas de mulheres. Mas aí o TSE se tocou de um problema, que aconteceu em 2016, e ele se reuniu um mês atrás e botou uma nova regulamentação que está valendo esse ano, que é: candidatas mulheres não podem doar para candidatos homens. Mas chegou algo engraçado, que é uma coisa que a gente constatou muito, que embora a lei diga que tenha que ter essa porcentagem, a regra, não é raro, muitas pessoas dizem, não houve repasse, não aconteceu, não recebi esse dinheiro, muitos candidatos mulheres. E é muito comum também, e o TRE do Rio falou claramente que é fraude eleitoral quanto a isso. Isso é muito comum. Acho que o fundo partidário, dos 30%, né, para mulheres, eu acho que foi importantíssimo, por um lado, para fortalecer e efetivar a candidatura de mulheres, que na maioria das vezes eram candidaturas laranja, né? As mulheres eram mais coadjuvantes ou eram só presentes para cumprir uma cota dos partidos, para que os partidos recebessem o fundo partidário. Um fator preponderante, que foi a execução da Marielle, jogou luz. Ou seja, essas candidaturas negras ganharam os holofotes. Então, todo esse contexto jogou luz. As ferramentas de coleta, de financiamento coletivo pela internet auxiliaram esse processo, também ajudaram com que muita gente, né, que queria fortalecer a candidatura de mulheres e de mulheres negras pudesse contribuir. Em relação à divisão do fundo partidário, o partido ele vai trabalhar, né, com a expectativa, claro, de candidaturas prioritárias para o partido. Tem todo um cálculo político que é real, né, de possibilidade de eleição. Claro que os mandatários ou mandatárias que já estão, né, em vias de buscar a reeleição têm um aporte mais considerável. Bom, a gente teve essa mudança, né? O bom de falar em reforma é que a gente devia prestar um pouco mais atenção às palavras que a gente faz, né? Reforma é aquela coisa que você faz, mas daqui a um tempo você faz de novo, né? Eu acredito que tem certos aspectos da nossa vida comuns, né, que não podem ser entregues para o mercado. E a gente deixar que as forças do mercado regulamentem a eleição, regulamentem, enfim, o poder de quem pode conquistar mais votos na eleição, acaba tendo um resultado total muito pior para todos nós. E eu acredito que, inclusive, é isso que a gente faz hoje. Eu acredito que parte da nossa democracia é muito disfuncional por isso, porque até 4 anos atrás, ou seja, o Congresso que está eleito hoje, que está fazendo as leis hoje, foi eleito a partir das forças de mercado, das empresas que colocaram dinheiro nas eleições legalmente. O financiamento público é uma forma de você tirar a influência do dinheiro. Mas, obviamente, tem uma série de questões de como distribuir esse financiamento, que é um problema que tem que ser discutido. Mas aí sobra a questão. E tiramos, se for exclusivamente público, as pessoas não podem doar e participar nessa forma. É uma questão de se discutir. Eu não sou fechado em relação ao financiamento que tem que ser exclusivamente público ou ele ser misto. Eu sou completamente contra financiamento exclusivamente privado. Tá? Tem que ser muito pensado e é muito difícil dar uma resposta e fazer, justamente porque você colocar tudo igual incentiva, inclusive, a proliferação de partidos, a proliferação de candidaturas para conseguir um recurso, não porque você realmente quer se avançar. Você usar muito o resultado das eleições, etc., você tende a reproduzir os mesmos resultados eternamente e você não tem chance de concorrência real. E qualquer coisa no meio do caminho, não é claro onde é o corte. Então é muito difícil resolver isso mesmo. A minha visão fundamental quando a gente discute modelos de financiamento é uma coisa: tirar o máximo possível a influência do dinheiro sobre a política. E aí, a partir desse ponto, discutimos modelos de financiamento. Agora,
Uma coisa que nós já temos inclusive experiências em outros locais do mundo é a utilização de inovações tecnológicas dentro do processo eleitoral. É o fomento de inovação tecnológica em universidades para pensar o direito eleitoral. E aí sim a gente vai estar falando em transparência, porque não adianta a gente falar simplesmente vedar o financiamento de pessoas jurídicas e simplesmente achar que o Caixa 2 não vai existir. E simplesmente achar que estratégias de bolar a prestação de contas não vai existir. Isso aqui não é falar que o ser humano ele vai sempre descumprir a regra, mas é tratar a questão com responsabilidade. Uma responsabilidade que leva em conta inovação, que leva em conta as propostas que nós fazemos e aonde nós queremos chegar com essas modificações sistêmicas no processo eleitoral e, claro, uma contínua verificação desses nossos atos, para que a gente possa conseguir examinar isso dentro de um horizonte, dentro de uma linha histórica que não nos faça cairmos dentro de discussões que não vão estar tratando das questões principais dentro desse processo e vão simplesmente ficar tratando dentro de debates que acabam se desdobrando dentro de uma grande antítese, mas que deixam de lado questões centrais.